Fala pessoal, beleza? Conforme prometido, estou aqui hoje para fazer o review do Hammerhead Karoo 2. E o que é esse cara? Ele é um ciclocomputador, tá? Ciclocomputador é um equipamento, cara, muito utilizado pelos ciclistas, tá? Ele tem algumas funções que são bem interessantes. A primeira delas é a gente conseguir ver em tempo real o que está acontecendo ali, tá? Então ele, além de sensores embarcados nele, que hoje em dia os ciclocomputadores modernos possuem, principalmente o GPS e o barômetro para medir a altimetria, você consegue parear outros como sensor de velocidade, de cadência, de frequência cardíaca e potência, tá? Além do radar, que eu explico depois o que é. Então você, com esses sensores conectados no seu ciclocomputador, você consegue saber em tempo real aquilo que está acontecendo na bike. Que velocidade que eu estou, quanta força eu estou fazendo. Tudo isso você vê ali na tela na hora, tá? E a marca mais famosa aqui no Brasil para este tipo de equipamento, que a maioria de nós ciclistas conhece, é Garmin, tá? Esse aqui é o meu Garmin 530, que é o que eu vim usando até então. Beleza? Então vamos lá. O que é o Hammerhead Karoo? Hammerhead Karoo, ele é a segunda versão do ciclocomputador da Hammerhead, tá? Que foi adquirida pela SRAM. E ele tem algumas características muito legais. A primeira delas é essa tela de 3.2 polegadas com cores incríveis, tá? Ele parece realmente uma tela de celular. Então esse foi, acho que, o primeiro grande chamariz desse ciclocomputador, porque quando você olha a tela do Garmin, ela deixa um pouco a desejar, e quando você olha a tela do Wahoo, mesmo a versão nova, também deixa um pouquinho a desejar ali no que diz respeito à aparência. Tá? Ele é um dispositivo touchscreen, tá? E o touch responde muito bem, mas além disso, ele também possui os botões físicos, e eu acho isso muito bacana, porque não necessariamente você quer ficar tocando na tela, você pode estar com uma luva fechada, você pode estar com numa de chuva que você tem que bloquear o touchscreen. Então praticamente todas as funções que você consegue fazer com toques na tela, que geralmente é um input mais rápido, você também consegue fazer com o botão, tá? Isso dá uma variabilidade de opções para você manusear ele de acordo com o seu estilo preferido. Além disso, ele possui a possibilidade, se você sincronizar mapas, tá? Ele tem mapa de todos os países, inclusive o mapa do Brasil, por padrão. Você pode baixar esse mapa e aí, com o mapa baixado, você pode sincronizar rotas, tá? E isso eu vou falar mais à frente, mas é um ponto muito forte dele, porque para mim é disparado que tem a melhor capacidade de navegação. Ele tem, para acompanhá-la, você fazer essas configurações, o dashboard do Hammerhead, tá? É um site, não é um aplicativo, para quem está acostumado, por exemplo, com o Garmin Connect. Não existe um aplicativo, existe o site e você consegue fazer essas atividades por lá. A ideia por trás, inclusive, de não ter um aplicativo é você não precisar do aplicativo, tá? A ideia é que ele seja como se fosse seu celular. E ele faz um trabalho muito bom nesse sentido. Fora isso, ele tem certificação IP67, que vai garantir ali que ele não é necessariamente a prova d'água para você mergulhar, mas você não vai mergulhar com ele, é um ciclocomputador de bicicleta, então você não precisa se preocupar com questões de chuva, climas extremos e etc. E aí um detalhe interessante é, ele quando saiu, não tinha essa tampa de borracha aqui, abaixo do GPS, e a porta de carregamento era aberta, tá? Para algumas unidades compradas a partir de uma data que eu não me recordo qual, eles mandaram essa peça para você substituir em casa, e as unidades mais recentes já vêm com essa peça instalada, ou seja, troca toda a base para você ter essa proteção de borracha para não entrar terra, porque embora ele seja a prova d'água para chuva, respingo, suor, etc., acabava entrando muita sujeira e poderia danificar a porta, tá? Uma outra questão muito importante antes de falar do GPS em si, das funcionalidades, é sincronização. Como eu disse, uma das coisas mais importantes é a capacidade de sincronizar, tá, com outros aplicativos para você ter mais valor agregado aqui no seu ciclocomputador. Então ele tem a sincronização com Strava, básico, é o que a maioria das pessoas vão usar. Tem com Komoot também, eu não conheço muitas pessoas que usam. E quando a gente fala de treinamento, ele tem integração com o Training Peaks, tá? Que também é bem bacana. Mas aí já fica uma observação. O Garmin tem conectividade com muito mais outras plataformas. Então,
Quando você estiver planejando comprar esse cara, acho que vale a pena você dar uma conferida se aquilo que você usa é compatível com ele. No meu caso, eu uso basicamente o Strava e o Training Peaks e ambos são compatíveis e funcionam lindamente. E já adiantando também, uma outra curiosidade da galera é se ele é compatível com o Garmin Varia, o radar da Magene, etc. É sim. Hoje, inclusive, eu tive a oportunidade de testar com o radar. Funciona super bem, ele exibe ali amarelinho quando o carro vem se aproximando, vermelho quando o carro vem se aproximando rápido e verde quando a situação já está segura. Então ele também é compatível. Agora vamos lá. O que eu gostei muito, tá, do Karoo? De fato, gente, a tela é sensacional, sabe? É uma experiência agradável aos olhos, tá? Você olha e as cores são vivas, o contraste é alto e isso funciona muito bem com a experiência que ele se propõe a entregar para você. Então, a tela de cara, assim, é um dos pontos mais fortes. Segunda coisa que eu gosto de destacar é a facilidade de uso. Ele tem uma entrada touchscreen, o que não é assim, nenhuma novidade para quem está vindo do Garmin 1030, mas ele, por ser baseado no sistema operacional Android, ele funciona muito bem, responde muito rápido e todas as configurações são muito fáceis de se fazer, não tem nada que seja difícil de você se entender, tá? Mesmo por ele estar em inglês, e aqui é uma observação que eu já adiciono no meio, ele hoje, quando eu comprei, ele só tinha suporte ao idioma inglês. Acho que 2 semanas depois eles lançaram suporte ao idioma espanhol, tá? Então eles vão adicionando novos idiomas com o tempo, mas se inglês e espanhol for uma limitação para você, fica aqui também o alerta. Agora, uma coisa que eu achei assim fantástica nele é que ele tem um conceito de abas para exibir para você algumas informações adicionais ao seu treinamento, à sua atividade física que está em progresso. Então imagine que você está ali pedalando, você tem a sua tela com seus 8 campos de dados e chega uma notificação do celular. Aquilo não aparece de maneira intrusiva, ele exibe uma pequena aba que você pode expandi-la. E isso funciona muito bem para outras duas funcionalidades dele, que eu acho que são muito mais importantes do que a notificação do celular, tá? Uma delas é o Climber, tá? O Climber, o que é? Sem você necessariamente ter carregado uma rota, ele detecta subidas no caminho que você provavelmente vai fazer e já exibe para você qual é o tamanho daquela subida ali em quilômetros, qual é a elevação e cria segmentos, se não me falha a memória, de 100 metros com a elevação média, tá? Então, assim, independente de você ter carregado rota, ele já consegue te dar isso, tá? O Garmin tem essa funcionalidade, que é o Climb Pro, mas ele necessariamente exige que você tenha carregado uma rota antes, o que você acaba não fazendo quando é um pedal conhecido. O Arro não tinha nenhuma funcionalidade voltada para a escalada, mas se não me falha a memória, 6 meses eles lançaram um semelhante ao do Garmin, e acho que também lançaram um freeride, ou seja, sem ter que carregar o mapa, mas eu confesso que eu não usei o Arro, então não consigo dizer se está funcionando exatamente assim. Então o Climber, seguindo esse conceito de abas, ele aparece de maneira muito pouco intrusiva no seu pedal, tá? Se você configurar a sua tela para que seus campos principais fiquem na parte de cima, ele aparece pegando os 4 últimos campos ali embaixo, com uma informação resumida da subida, e você consegue depois deslizar para cima e ver mais informações da subida. Quando você não está numa subida, ele faz uma listagem das subidas que você já concluiu, tá? O que é legal de você carregar a rota? É que ele já vai te dar a quantidade de subidas no percurso, a distância para a próxima subida, então você tem um planejamento melhor. E outra coisa que eu achei muito interessante lá no dashboard é que quando ele detecta uma subida, mesmo que de maneira automática, ele já cria uma espécie de fatia dentro do seu treino para você conseguir analisar aquela subida separadamente, tá? Hoje eu acabo fazendo isso, ou fazia isso, usando o Strava pelo segmento, mas o segmento nem sempre é fiel à subida, a pessoa cria num ponto, termina em outro, etc. Então isso é algo que ele já faz sozinho para você. Outra coisa que aproveita muito bem esse conceito de abas, e na verdade explora quase igual um navegador, são os segmentos do Strava. A tela de segmento do Strava também é muito legal, ela vai te dar ali geralmente 3 informações de tempo, tá? Mais o perfil altimétrico do percurso. E o que ela está te dizendo ali? Qual que é o tempo do seu RP, tá?
qual é o tempo da pessoa que você está ali desafiando, e o seu tempo atual. Então essas 3 bolinhas elas vão andando no mapa ali para você saber como que você está posicionado em relação a ela. E normalmente se você deslizar para cima você consegue ter mais detalhes. O que eu acho legal é que você consegue trocar entre vários segmentos assim com muita facilidade, basicamente deslizando o dedo para o lado, tá? Então se você está num segmento e começa outro no meio, ele vai botando abas do lado. O máximo que eu vi foi 4, não sei até onde ele vai, eu não consegui testar, mas eu acho que 4 já é o suficiente. Para quem está usando, por exemplo, um Garmin 50, um Garmin 530, você não consegue trocar de segmento. Então se um segmento entra e não é o que você queria buscar, por exemplo, e tem outro no meio, você perdeu, você precisa desfavoritar aquele, enfim, tem todo esse trabalho. E por último, que também usa essa função de abas, é a parte de lap, tá? A parte de volta. A parte de volta você consegue fazê-la de maneira manual, tá? Ou seja, apertando o botão de volta aqui do lado esquerdo, ou você consegue usar o auto lap por distância ou por geolocalização. Eu sempre deixo a lap por geolocalização. Então quando você termina uma volta, ele automaticamente vai subir a abinha da cor roxa e vai dar um resumo daquela volta para você. Eu acho muito legal porque a parte de treinamento estruturado ela funciona em cima de laps. Isso é comum para todos os dispositivos, tá? Então, durante o treinamento estruturado, se você quiser ver como que foram os outros blocos, você pega a parte de volta e desliza para cima, você vai ter um resumo que você consegue escolher. Se eu quero saber velocidade, potência, cadência, frequência cardíaca, etc. Então, normalmente, eles exploram muito bem esse conceito de aba e eu acho que ele entrega informação de um jeito muito pouco intrusivo, tá? Então, acho muito bacana. Outra coisa que é um ponto muito forte, e assim, eu achei que fosse algo que eu não iria usar, porque eu geralmente faço pedaços em locais conhecidos, mas curiosamente, acho que o segundo longão que eu fui fazer depois de comprar foi num lugar que eu nunca tinha ido na vida, tá? Foi lá na Rota das Frutas, e aí eu usei bastante mesmo a parte de navegação, e ela funciona de maneira excelente, tá? Excelente. Então, se navegação para você é uma questão importante, eu recomendo muito esse cara. Eu já tinha carregado a rota, ele dá navegação curva a curva, indica curvas mais acentuadas, mudança de tipo de pavimento, você consegue com o touchscreen navegar pelo mapa, ver para onde tem que ir, dar zoom, travar o mapa em determinada posição, e como a tela é grande, você consegue ter 2 campos customizáveis na sua tela de mapa para você conseguir ver outras informações relevantes. Então eu consegui ficar na tela de mapa porque eu conseguia ver ali velocidade e potência, que são as 2 informações que eu acabo controlando mais assim durante o pedal, tá? Isso para mim foi algo muito bom. Outro ponto forte desse cara é a precisão do barômetro, tá? Para quem não sabe, barômetro é o sensor que mede a altimetria. E com o Garmin eu tenho 2 problemas assim, um não tão grave, o outro um pouco pior, que é a primeira falta de precisão. Aqui, antes de seguir para o resto do review, eu decidi até fazer esse disclaimer, tá? Eu já estou usando o Karoo tem alguns meses e a precisão no início é realmente muito boa, mas em determinados locais ele tem marcado muito acima do que de fato está acontecendo, tá? Então, por exemplo, no meu trajeto para Romeiros, ele marca super bem. Na prova, o Grand Cup de Ubatuba que eu fiz, um percurso de 1.600 de altimetria, ele marcou 12.200. E eu já tenho outros conhecidos com problema também relacionados ao barômetro, tá? Apenas um leve disclaimer aqui. Tá, então sempre que você termina uma atividade com 1.500 de altimetria, você vai lá no Strava e manda ajustar, você vê que na verdade era muito mais, dava ali uns 1.800, 1.900 de altimetria, e a outra é ele perder com muita facilidade o radar, o satélite que mede a altimetria. Então já fiz pedaços de 3.000 de altimetria, que quando eu ia ver estava com 1.600, porque ele perdeu, ficou maluco, eu estava descendo e ele dizendo que eu estava subindo 15%. Tá? Então isso ainda não vi esse cenário acontecendo no Karoo, e a precisão é fantástica. Tá? Hoje eu terminei um pedal que eu fiz com 2.707, se eu não me engano, de altimetria. Eu falei assim, deixa eu ver como é que fica ajustado pelo Strava. Ajustou para 2.714. Basicamente não mudou nada, irrelevante. Ele também é compatível com a parte de treino estruturado, tá? Na tela de treino estruturado, ele vai sempre te dar ali 2 informações. A informação primária, ele é compatível com o treino estruturado,
tá? Isso é muito importante para mim. Eu que treino com assessoria, tenho ali meu cronograma de treinos planejados lá no Training Peaks. Então, ele, com a sincronização, ele já baixa automaticamente para você o treino, mas você também pode importar de maneira manual. A tela de treino vai te dar ali sempre duas informações. No meu caso, que uso o medidor de potência, eu tenho sempre ali a informação de potência, dentro do range que eu tenho que executar, e a informação de cadência, tá? Mas na verdade, onde está a cadência seria a informação secundária. Se eu tivesse um treino com potência e frequência cardíaca a ser mantido, eu teria potência e frequência cardíaca na tela. Fora isso, ele me dá o tempo daquele intervalo e embaixo um gráfico de todo o meu treino, tá? Na verdade, ele te dá um gráfico do treino num range de 6 minutos, ou se você tocar, ele te dá o gráfico do treino inteiro. Atende super bem, mas tem uma limitação que realmente me incomoda muito nessa parte de treino estruturado e uma falta de informação que eu gostaria que tivesse, que o Arro eu sei que tem. Assim, a limitação é, ele dá um bip quando acaba aquele bloco e vai começar outro. Você não tem uma contagem regressiva. Aí você fala assim, ah, bobeira. Cara, quando você está fazendo treino intervalados com tiros de 10 segundos, não é bobeira. Entendeu? Você está fazendo ali muita força, focado em esmagar o pedal, nem sempre você escuta aquele bip. Tá? Então, tanto o Garmin quanto o Arro, ele possui uma contagem regressiva. Eles bipam 5 vezes antes do início do próximo intervalo. Tá? Esse é um gap fácil de resolver para eles, mas já tem 2 anos. Então, por que não resolveram? Eles lançaram recentemente 2 updates seguidos, melhorias na parte de treino estruturado. Eu espero que essa seja uma das próximas. Uma outra observação a respeito da parte de treinamento estruturado, lembra que eu comentei que tudo que você consegue fazer com o touchscreen, você consegue fazer com os botões físicos? Isso não vale para as ações na tela de treino. Tá? Você precisa, por exemplo, independente de ter iniciado o seu treino normal, você precisa dar início ao treino estruturado. Isso é um touch, é um playzinho ali. Você não consegue fazer isso com o botão físico. Você não consegue avançar etapas do treino estruturado por botão físico. Você não consegue pausar. Também não entendo o porquê dessa decisão. Provavelmente para não deixar confusa a experiência de você fazer alguma coisa na tela geral e outra na tela de treino. Mas é algo que eu acho que poderia ou deveria ser revisto. Principalmente porque pela disposição dos botões na tela, você tem muita impressão de que o botão físico vai funcionar, mas ele não funciona para aquela tela. Uma outra questão que pode chamar a atenção é que o Climber ele usa uma versão do mapa que está meio desatualizada em alguns pontos. Tá? Então, por exemplo, eu fiz um pedal bate-volta até o portal de Itu e nesse pedal deu 42 subidas. Dessas 42, em umas 4 eu vi que o que ele estava me dizendo em relação a perfil altimétrico não era realidade. Tá? Não sei de quando que é aquele mapa, mas ele tem essa questão de estar desatualizado. Uma outra observação, ele não pega a internet do seu celular para sincronizar a atividade. Ele funciona como um dispositivo standalone, tá? Ou seja, um dispositivo que roda de maneira independente. Ele inclusive tem entrada para chip de operadora, chip de dados, para que ele funcione diretamente ele conectado pela internet, mas diferentemente do Arro e do Garmin, ele não faz o que a gente chama de tethering pelo Bluetooth, ou seja, usa a internet através do Bluetooth. Onde que isso vai te impactar? Cara, só na hora que você terminar a atividade e quiser sincronizar, você precisa ter um Wi-Fi para que isso aconteça. Você precisa chegar na sua casa ou você precisa ir lá e ativamente compartilhar o Wi-Fi do seu celular, usando um modelo de roteamento de Wi-Fi. Acho que poderia simplesmente usar o do Bluetooth, tá? Economizar ali um tempinho. Não precisava nem fazer durante a atividade. Eu sei que tem uma preocupação de bateria em relação a isso, mas acho que poderia sim usar pós-atividade para sincronizar. E aqui uma coisa que pode ser um problema para uma galera que usa Shimano, tá? Ele saiu com suporte ao Day 2, mas a Shimano pediu para retirar, tá? Quando a SRAM comprou a Hammerhead, a Shimano pediu para retirar. Então hoje você consegue sincronizar com o seu câmbio SRAM, ver bateria, ver em que marcha que está e etc, mas você não consegue sincronizar com o seu câmbio Shimano oficialmente. Aqui entra um adendo. Existe um aplicativo chamado Ki2 justamente para introduzir de volta essa funcionalidade de maneira não oficial. Eu não testei porque a minha bike é SRAM, tá? Então
Eu sei que ele funciona, a comunidade fala bastante dele, mas eu ainda não tive a oportunidade de testar. Quem sabe se um dia eu voltar a ter Shimano. Agora, outra preocupação muito grande, tá? De todo mundo que conversa comigo. Ele parece muito um celular, tá? Ele tem tela de celular, touchscreen de celular, e a bateria é igual de celular. O que eu posso sobre a bateria dele é, nos meus testes, tá? Com vários sensores conectados, eu uso sensor de frequência cardíaca, sensor de velocidade, sensor de potência com cadência junto, eu uso o celular conectado, a bateria dura ali entre 8 e 10 horas. Não consegui passar das 10 horas. Para o meu estilo de treino, isso é absolutamente aceitável, tá? Na verdade, é a mesma coisa que durava o meu 530. Quando a gente compara com o Garmin 1040, que promete 45 horas, eu não acredito nas 45 horas, mas ainda assim, se for 30, 35, é muito mais. Então, se bateria muito grande for algo muito importante para você, talvez esse cara aqui não seja uma opção, tá? E o Rowan V2 promete ali algo em torno de 17 horas. Deve ficar ali nos 14, 15. Vamos falar agora de uma parte também que já me perguntaram algumas vezes. Como que funciona? Como que tá o preço? Quanto custa? Primeira notícia ruim que eu posso dar para vocês é: esse cara não vende no Brasil. Eu acho que você vai achar um vendedor no Mercado Livre que vai ter esse aqui. Então eu tive que trazer de fora. Quando a gente compara o preço lá fora no mercado europeu, e eu fiz essa comparação usando o site Bike24, que é um site que tem preços bem bacanas, embora não entregue muitas coisas no Brasil devido ao acordo com as marcas, tá? Então o SRAM, o Arro, Garmin, nada disso, nem o próprio Karoo ele vai entregar aqui. Mas é um site que eu uso para ter uma ideia de preço. O Rowan V2 está ali 336 euros. O Garmin 1040, 419 euros. O 1030, 293. Enquanto o Hammerhead, o Karoo 2, está sendo a 310 euros. Então todos eles estão na mesma faixa ali, com o Garmin 1040, 100 euros a mais. Então é a opção disparadamente mais cara. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que tenha gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal para mais reviews e vídeos sobre pedal, saúde, perda de peso e bora treinar!